Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koproski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com os assuntos relacionados à imigração para Portugal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e compartilhe estas informações dentro do seu círculo de amizade, de família, enfim. Alguém pode se interessar pelos conteúdos que nós produzimos aqui. E por isto, a gente pede que você compartilhe, que você faça com que isto chegue o mais longe possível. E por outro lado, evidentemente, ajudando o YouTube a verificar que estes vídeos são de alguma importância e por este motivo o algoritmo faça com que ele chegue também para mais pessoas. Para você que já é nosso inscrito, que já nos acompanha, o nosso muitíssimo obrigado. Você é parte importantíssima deste trabalho que a gente desenvolve aqui neste canal. É você que deixa aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões de pautas. Você é importante, porque sem você não há razão para que a gente faça este trabalho. Perfeito? Dito isto, vamos então retomar os nossos assuntos ligados aos vistos para Portugal. Falando em vistos para Portugal, eu quero especificamente hoje falar sobre algumas regrinhas gerais que são aplicadas para a concessão dos vistos, e isso nós temos que levar em consideração, inclusive os vistos CPLP, aquela condição nova criada pelo Estado português que facilita a obtenção, né, de um visto para entrar em Portugal de forma legal. Quais são estas regrinhas? O que tem de diferença de um visto para o outro? Qual é o visto CPLP? Vamos tentar esclarecer mais uma vez isto aqui no canal. Nós já fizemos vários vídeos, vários materiais sobre isso, mas percebemos que ainda há dúvidas, porque as pessoas acham que determinados vistos não são para CPLP, não pode se aplicar, como funciona e como não funciona. Então, calma lá. Até porque todas estas regras entram em vigor a partir do dia 31 de outubro. Portanto, estamos nos aproximando. Mas isso significa, por outro lado, que nós ainda temos tempo para tratar disto, para conversar sobre isto, antes que você comece a se apavorar, não é? Num bom sentido, lógico, porque você tem pressa, você quer vir, mas faça isso de forma organizada, de forma planejada, para que o seu pedido não tenha problemas. E algumas regras, algumas condições não mudaram, mesmo que seja uma aplicação de um dos novos vistos, as regras continuam para quem não é CPLP. Para quem é CPLP, as regras são outras, sempre tomando por base o mesmo visto. Então vamos verificar hoje o que diz a lei e o regulamento a respeito de visto de trabalho ou visto de procurar trabalho, que são duas coisas diferentes. Basicamente, o que é diferente de um para o outro? Já diz o nome. Um é visto para procurar trabalho em Portugal. O outro é o visto de trabalho em Portugal com o quê? Com um contrato, com uma promessa de trabalho, com uma promessa de contrato de trabalho em Portugal. Aí nós temos já uma diferença interessante. Por quê? No visto de trabalho, aquele conhecido visto D1, cujas regras já são conhecidas há muito tempo, o que acontece com estes vistos? São exigidos uma série de documentos e de comprovações que continuam valendo hoje, com exceção de uma que é muito importante e que é aquela condição que normalmente esbarrava na dificuldade e fazia com que as pessoas acabavam não conseguindo obter o visto. Por quê?
Porque faltava aquele documento exclusivo que era do IEFP, do Instituto de Ensino e Formação Profissional de Portugal. Antes ainda disso, nós tínhamos uma outra agravante, um outro problema, que era o contingente, ou seja, era o número que Portugal determinava para os consulados e para a VFS de vistos permitidos para uma determinada área. Portanto, havia um limite de número de vistos a serem emitidos durante um período, durante um ano. Esta foi uma condição que já caiu durante a pandemia, o que já foi muito bom, porque não havia limitação de vagas. Então, se entrassem 1.000 pedidos de visto ou 5.000 pedidos de visto num ano, todos eram avaliados, todos eram analisados e, correndo tudo bem, todos eram aprovados, salvo algum problema na documentação ou na comprovação de alguma situação que é exigida por lei, que então, neste caso, faria com que o visto fosse negado, ou pelo menos caísse numa exigência e que você tivesse então que tomar alguma medida para corrigir o seu processo e, desta forma, ter êxito na aplicação e, por final, obter o seu visto. Isto eu estou falando do visto categoria D1, visto de residência para trabalho subordinado, aquele que é por contrato. Aqui também vou esclarecer mais um detalhe, gente. O visto de residência categoria D1 é um visto que se pressupõe que a pessoa queira vir para Portugal para trabalhar com um contrato que tenha no mínimo um ano de duração, ou mais. Então, se você, por um acaso, tem um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho que tenha período de duração inferior a um ano, você já não está mais falando de um título de residência. Você está falando de um contrato temporário. Ele é assim avaliado. Assim que ele vai se enquadrar. Ele é temporário, ele já não é mais um, entre aspas, aqui eu vou dizer um definitivo. Por quê? Porque ele não é título de residência. Somente o D1 que daria direito ao título de residência. Visto temporário não dá direito a título de residência. Por quê? Porque você vem para passar um período, você vem para passar um tempo aqui. Você não vem para ficar aqui, você não tem o objetivo de, através de um contrato de trabalho, vir residir em Portugal. Então você é temporário. Você vem para 9 meses, para 10 meses, para 6 meses, para 8 meses. E estes contratos, se você apresentar um contrato desse para a VFS na hora de fazer o pedido, seu pedido, no mínimo, vai cair numa exigência, que é justificar ou apresentar as causas, o motivo, ou apresentar um contrato que esteja correto e de acordo com aquilo que é permitido pela lei. E não um contrato com prazo de duração inferior a 12 meses. Então, estas são as condições iniciais para o visto de procurar trabalho. Depois a gente tem, evidentemente, todos aqueles documentos que devem ser apresentados, os formulários da VFS, os formulários do Ministério dos Negócios Exteriores. Então, é uma série de documentos, de formulários e, além disto, de provas que eu preciso produzir para que o consulado aprove o meu pedido de visto. E aí nós vamos falar do quê? Do alojamento. Você precisa comprovar que tem um alojamento em Portugal. Às vezes, a própria empresa oferece o alojamento. Então, a empresa, quando emite o contrato, quando ela lhe encaminha estas informações, ela deve encaminhar junto o termo de responsabilidade, que vai dar a informação ao analista, lá do seu pedido de visto, de que você tem aonde ficar, de que você tem alguém que se responsabiliza por você aqui em Portugal. Se a empresa não fornecer este tipo de alojamento, esta informação, você precisa, com certeza, dizer o quê? Eu vou residir, eu vou morar em tal lugar. Então você precisa alugar um apartamento aqui, você precisa alugar uma casa aqui. Aí tem gente que diz, não, mas eu vou e alugo um quarto. Não funciona. Até porque 99% das pessoas que alugam um quarto não fazem contrato, não querem fazer contrato.
Isso, aliás, já é um problema para quem aluga uma casa ou um apartamento, porque por muitas vezes o senhorio não quer fazer contrato. E por que não quer? Bem, isto são problemas dele perante o fisco português. Mas, de uma maneira ou outra, você é o prejudicado. Porque se você vai pedir o visto, você tem que dizer para onde. E como é que você comprova isso? Ou com uma reserva de um hotel, ou com uma reserva de um hostel, ou com uma reserva de um Airbnb, ou o contrato de locação do imóvel aonde você pretende fixar residência. Esta também é uma condição exigida para quem vem com um visto de procurar, né, de chegar aqui e de querer procurar uma vaga no mercado. Eu me sujeito a uma série de situações. Recebo um contrato de trabalho, recebo todas as informações, mas me falta morada. Outra situação está relacionada com a sustentabilidade do seu projeto em Portugal, ou seja, você precisa apresentar meios de subsistência. O que significa isso? Dinheiro. Isso significa dinheiro. Você precisa comprovar para o Estado português que você tem capacidade, você tem condições de chegar em Portugal e alugar o seu imóvel. Para isso, evidentemente que vai dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. E você deve levar em consideração no seu projeto de que um aluguel em Portugal não é barato. Cada vez mais, estes valores vão crescendo. O que se fazia há tempos atrás com 600 euros, levando em consideração que o salário mínimo é 705, então se vem você, família, completado aí, esposa, mais 2 filhos, são 4 pessoas. Você precisa no mínimo de um apartamento T2, ou de uma casa com 2 cômodos, uma casa T2. E isto hoje, nas regiões mais próximas aos grandes centros, você não consegue por menos de 650 a 800 euros em média. Em média. Se você for para o interior, talvez você consiga ir por 400, por 500, talvez. Mas aí, de repente, você está longe do mercado de trabalho que você tem em mente. Então, tudo é projeto. Você tem que fazer uma boa pesquisa do mercado, verificar aonde estão as vagas, verificar qual é a renda que você tem que pagar mensalmente, quanto é que isso vai te custar. Porque se você não conseguir comprovar para o Estado que você tem esta capacidade, eles não vão conceder o visto. Então, tem de tomar todos estes cuidados e todas estas precauções para que o seu processo de pedido de visto tenha êxito. Mas aí, doutor Renato, lançaram o visto para procurar trabalho em Portugal. Sim, existe agora o tal do visto para procurar trabalho em Portugal. Mas ele também tem regras. Além de você ter que apresentar todos os documentos que são básicos, tanto para um visto já convencional, um visto da categoria e dos modelos mais antigos, para este, que é uma categoria nova, que é o visto de procurar trabalho, que é um visto temporário, ele não é um visto definitivo, portanto, ele não é um visto que vai ficar aqui, que permite você ficar 1 ano em Portugal, ele não permite você sair de Portugal, ele permite apenas você ficar em Portugal por um tempo determinado, para procurar um emprego. E se você não conseguir o emprego, você é convidado a retornar ao seu país de origem. E somente pode pedir novamente um visto desta categoria depois de passado 1 ano do primeiro pedido. Então perceba, existem regras. Se você é de um país qualquer, exceto os países da CPLP, então eu sou de um país que não é da comunidade de países de língua portuguesa. Por exemplo, eu sou argentino. Eu vou ter de apresentar meios de subsistência no visto de pedir trabalho em Portugal, de procurar trabalho em Portugal? Sim, vai ter de apresentar. E o regulamento da lei trouxe a informação de como é
que você deve proceder com isto. Você deve, por exemplo, se cadastrar no site do IEFP para quê? Para fazer a sua manifestação de interesse. Diferente daquela outra manifestação de interesse que a gente já conhece, que é feita lá no CEF, quando você abre uma atividade, ou quando você vem para cá e arruma um trabalho, você entra como turista, chega aqui, depois você vai lá, arruma uma vaga, consegue um contrato, vai entrar na fila da manifestação. E vai levar 3 anos, 2 anos e meio para conseguir o seu título de residência. No visto de procurar trabalho, que é um visto temporário, as regras são: primeiro, você vai poder vir a Portugal procurar um trabalho, uma vez que consiga se cadastrar no site do IFP através do processo de manifestação de interesse. Você vai ter que comprovar a sua qualificação e as suas condições de trabalho. Você vai ter que dizer o que pode, o que não pode, qual é a sua qualificação. Eles vão avaliar se você está apto ou não para determinadas vagas que eles têm no sistema. E eles vão lhe oferecer e lhe indicar isto. Esse sistema, aliás, não está funcionando ainda. Se você for acessar o website do IFP, você vai verificar que não há nada disso ainda. Deve entrar em vigor no dia 31. Portanto, nós esperamos que dia 31 esta página do website do IFP esteja disponível. Senão, nós vamos ter problemas. Você vai querer fazer o seu projeto e ele não está apto, porque o IFP agora está atrasando o projeto. Então, vamos aguardar para ver o que vem. Você precisa, portanto, demonstrar capacidade financeira para se manter em Portugal durante, no mínimo, aqueles 120 dias, que é o período que você vai procurar emprego. Então, imagina, o IFP vai lhe dar aí 5 opções. Você vai ter que comparecer a estas empresas, fazer entrevista, fazer os testes e aguardar por uma resposta, levar o seu currículo. Se não conseguir, volta para o IFP e diz: olha, nenhuma deu certo, arrumem outras. E você vai. E vai procurando, até encontrar. O que a gente espera que aconteça. Né? Que você tenha condições de entrar em Portugal e obter esta informação e, através dela, chegar ao seu emprego, que é aquilo que você veio procurar aqui. E perceba, digo de novo, não permite saída de Portugal. Esse visto é temporário para residência exclusivamente em Portugal. Residência, aonde você vai ficar? Você vai ter que comprovar também aonde vai ficar. Ninguém vai ser aceito se ficar dizendo: mas eu não sei ainda onde eu vou dormir debaixo da ponte 25 de abril. Não dá, né? Tem que ter aonde ficar, você tem que comprovar aonde fica. Agora, se você é de um país membro da CPLP, o que muda? Mudam as regrinhas e você pode, ao invés de comprovar os meios de subsistência, você apresenta o quê? Um termo de responsabilidade. Aquela carta convite, como muitos a conhecem. E a pessoa que lhe fornece esta carta, ela passa a ser responsável legal pela sua permanência em Portugal. No que diz respeito ao alojamento, no que diz respeito à alimentação, portanto, por isso você não precisa apresentar os meios de subsistência. Por quê? Porque esta pessoa vai ser responsável por você. E vai ser responsável, inclusive, pela sua volta ao país de origem, caso não consiga o seu contrato de trabalho, e você não tenha condições de pagar passagem. O Estado não vai desembolsar dinheiro para te devolver. Quem vai pagar isto é a pessoa que emitiu a carta, ou, como é o nome técnico correto, o termo de responsabilidade. Fora isso, você precisa ter passaporte, você precisa ter fotos, você precisa ter... você está dispensado, por exemplo, se é CPLP, e é visto de residência, das passagens de retorno. Se você não é CPLP, você tem que apresentar. Você tem que apresentar seguro. Se é CPLP, fica isento do seguro. Todas estas regrinhas, todas estas condições estão colocadas agora na legislação.
e todas passam a valer a partir do dia 31 de outubro. Então percebam, existem dois vistos: procurar trabalho e contrato de trabalho. Trabalho subordinado, categoria D1. Ambos têm benefícios para quem é membro da CPLP. Então, o que precisamos é, se você é membro CPLP, precisa deste visto, pegue os artigos da legislação e adeque o seu pedido, o seu projeto a esta realidade. Só para vocês terem uma breve noção, das regras gerais da emissão de vistos, se você for da CPLP, você vai procurar lá na legislação, na Lei 23 de 2007, o artigo 52A. Para a regra geral, para quem não é membro de CPLP, você vai aos 52 e aos 53 artigos. Quando eu falo de regulamento, aquilo que determina o que e como o visto é aplicado, como é que você deve, o que você deve apresentar, você vai lá no artigo 12 e 12A do regulamento, da regra geral. Quando você fala de visto de procurar trabalho, nós vamos no artigo 57A da lei e vamos ver o 23C e o 24A do regulamento. E quando nós temos residência por trabalho subordinado, nós vamos no 59 da lei de estrangeiros e vamos no 24 e no 30 do regulamento que tem a ver com o trabalho subordinado. É uma leitura conjunta de dois dispositivos legais, portanto, que devem ser feitos. Para quem é leigo em termos de legislação, para nós, às vezes, as coisas já são atrapalhadas, digamos assim. São situações em que a gente tem que fazer uma conjugação de vários artigos e de várias situações, de vários dispositivos legais que nos levam a uma atrapalhada. A gente acaba, às vezes, também tendo dificuldades. E por isso a gente tem que parar, ler, reler e estudar a situação para que possamos aplicar de forma correta. Agora imagina para um leigo. Imagina, para você que não conhece, não tem o preparo, não tem o estudo para interpretação legislativa. Você vai pela lei, mas faltou o regulamento. Eu vou pelo regulamento, mas faltou a lei. Então, fica difícil de você construir um projeto e de conseguir aplicar. Orientação sempre é necessária nestes casos. É óbvio que existem todas as exceções possíveis. Então, não é regra geral que todos tenham dificuldade. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Tem muita gente que consegue fazer a leitura da lei, busca o regulamento, identifica os pontos que se aplicam àquele caso em concreto e fazem a submissão, fazem o pedido de visto. E conseguem resultados positivos, conseguem aprovar o visto. Mas existe muita gente que não consegue. Então, para quem não consegue, busca informação, busca ajuda de profissionais que estão habilitados para fazer esta interpretação legislativa e lhe dar as recomendações e as indicações necessárias para que o seu projeto seja coroado de êxito. Gente, não é impossível. Qualquer um pode conseguir, mas tem regras. Aquilo que foi anunciado pelo governo, agora pode vir, nós vamos facilitar a entrada para todo mundo, não precisa mais de passagem de volta, não precisa mais disso, não precisa de seguro. Calma lá. A legislação é que manda. O que o político fala no palanque é aquilo que o povo quer ouvir, mas não é muitas vezes o que o Estado quer ouvir e aplicar. E aqui aconteceu exatamente isso com estes novos vistos. Os políticos saíram alardeando e falando de que seria de uma forma. E todos acreditaram nisso. Todos ficaram felizes, porque agora eu posso ir a Portugal com o visto de procurar trabalho, ou até isento de visto. Não, gente, não é assim.
Político fala o que a gente quer ouvir e por isso a gente vota neles e coloca eles lá dentro. Mas a realidade é outra. A realidade é diferente. A realidade é isso que está aqui. Então, se você tem um projeto de vir a Portugal, quer trabalhar, tem duas possibilidades. Eu nem vou falar da terceira, porque a terceira todo mundo conhece. Não é regra prevista para esta finalidade. É, na verdade, uma mentira que você está passando para o Estado português, dizendo que vem para uma coisa e vem para outra. E isto, quando se descobre, sofre as consequências. E mesmo que não se descubra que você tenha êxito na entrada, você fica aqui 2 anos e meio, 3 anos penando para conseguir o seu título de residência. Só um parênteses aqui. Nós estamos essa semana com a abertura de vagas no CEF. São milhares de vagas para manifestação, para regrupamento familiar, para título de cidadão europeu, enfim, tem várias modalidades abertas. Agora pergunta se a gente consegue o atendimento do CEF para fazer essa marcação dessa visita que você deve fazer lá para conseguir o seu documento. Só tem 2 números, um número fixo e um número de celular, de telemóvel. 2 números só. E os atendentes não dão conta. Nós estamos desde sexta-feira, foi dia 14 que abriram as vagas, de manhã, passou todo o dia. Segunda-feira, 17, terça-feira, 18, hoje, 19, e nada de conseguir vagas. E olha, nós temos, somando os nossos aqui e mais os conhecidos que estão por volta, que também estão nos ajudando, melhor dizendo, tentando ajudar, nós estamos falando aí de aproximadamente 11, 12 linhas telefônicas, buscando um atendimento. E desde sexta-feira, dia 14, até hoje, nenhum teve êxito. Mas em absolutamente nada. Nenhuma ligação foi atendida. Então perceba a dificuldade que você vai encontrar se você vem como turista para Portugal, faz manifestação de interesse, depois quer trazer a família, ou a família já está aqui, passando necessidade até, e você quer fazer reagrupamento. Promete o governo, olha o que eu estou dizendo, promete o governo que se você vem com o visto, você vai ter agendamento dentro do prazo de validade do visto. Gente, um visto tem validade de 120 dias. Então, se a regra funciona, dentro dos 120 dias, eu tenho o meu agendamento no CEF. E, vai lá, 30 dias depois eu tenho em casa o meu título de residência. Perceberam aonde está a grande diferença entre você vir na aventura e vir com os vistos? Seja o visto de procurar trabalho, que muita gente pensava que é só fazer um pedido e vamos embora. Não é assim, tem regras. Seja pelo visto D1, que é um pouco mais complicado, mas que, se eu pegar o D1 e aplicar as regras da CPLP, também fica mais fácil. Então, as oportunidades estão aí. Em breve vocês terão acesso ao portal do IFP, acesso às vagas, acesso à manifestação de interesse para quem vem procurar trabalho e tem depois o seu prazo aqui. E tudo isto aplicando as regras da lei e as regras do decreto regulamentar. Tem dúvida, gente? Manda sua dúvida por e-mail, contato@portugallegal.com.br, que é lá que nós vamos esclarecer o seu projeto. Vamos dar orientação ao seu projeto. Não adianta mandar pergunta aqui embaixo no comentário do vídeo, porque aqui são comentários genéricos abertos. Eu não vou analisar aqui e dar para vocês situações e responder situações que podem gerar conflito na cabeça de um terceiro que vai ver a sua pergunta, vai olhar a resposta e vai achar que aquilo se aplica ao caso dele. Nem sempre isso se aplica. Por isso, a gente se reserva o direito de não responder a casos pontuais e particulares aqui nos comentários. Deixamos aberto aqui para comentários gerais. Mas casos específicos são tratados individualmente. Ok?
Gente, eu espero que tenhamos mais uma vez dado talvez algum alerta, alguma informação que seja útil para vocês. E se precisarem, estamos à disposição. Ok? Um grande abraço a todos, muita sorte, muito sucesso e, como eu digo, façam a sua programação. Programem, estudem, analisem, né? Avaliem cada visto, cada possibilidade para ver qual melhor se adequa ao seu caso e aí sim parte para a luta. Valeu? Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Até a próxima.